Kenzaburo Oe nasceu em 1935, em uma vila pertencente ao Chico, Japão. Tinha apenas 6 anos quando viu a Segunda Guerra Mundial assolar o seu país. Em 1954, perdeu seu pai na Guerra do Pacífico. Nesse mesmo ano, a sua avó também faleceu, tornando assim sua mãe sua principal fonte de educação. Ao fazer 18 anos, fez a primeira viagem para Tóquio e no ano seguinte começou a estudar literatura francesa na Universidade de Tóquio. Publicou suas primeiras histórias em 1957. Casou-se em 1960 e em 1961 suas novelas 17 e A Morte de um Jovem Político foram publicadas em uma revista literária japonesa. Mas de repente tudo mudou quando Kenzaburo teve seu primeiro filho, em 1963. Hikawari nasceu com uma doença mental gravíssima. Médicos aconselharam Kenzaburo e a esposa a deixar o filho morrer, pois, mesmo com cirurgias, ele ainda seria uma espécie de vegetal. Nessa mesma época, depois que Hikari nasceu, Kenzaburo foi para Hiroshima fazer uma pesquisa com os médicos. Lá ele mudou totalmente sua opinião e foi um momento bem específico para sua vida, pois ele viu os médicos tratando dos pacientes da bomba atômica de Hiroshima. Isso fez com que ele se sentisse envergonhado por desistir do seu filho. E acabou aceitando a fazer a cirurgia dele. Depois disso, quando Hikari completou 6 anos, ele foi com um passeio com seus pais. Num certo momento, ele ouviu um canto dos pássaros e conseguiu identificar e imitar. Isso mexeu tanto com Kenzaburo e a esposa que eles acabaram comprando vários CDs de canto de pássaros. Esses fatos refletem até hoje nas escrituras de Kenzaburo Oe. E também o seu filho Hikari virou um músico de bastante sucesso e renome no Japão. Este é um texto do gênero textual conto. Os contos, por sua vez, possuem ficção, e esse não é diferente. Possui um ar misterioso e dramático. O conto Os Pássaros mostra fatos que aconteceram com o personagem principal. Ele descobre que os pássaros que achava ver não são tão especiais como pensava. Mas essa não foi uma descoberta fácil, pois sofreu muito antes de entender. Essa é uma resenha do conto Os Pássaros. Neste conto, o eu lírico passa por dificuldades e muitos acontecimentos. O autor nos mostra momentos da história do personagem, permitindo-nos acompanhar de perto essa trama. No conto, retrata um menino que não possui uma relação estável com as pessoas, pelo fato dele ter problemas psicológicos. E na cabeça dele existem pássaros, abre parênteses, que no caso são imaginações para suprir a carência e vazio, fecha parênteses. Em um determinado momento, a mãe do personagem chama um psicólogo e esse psicólogo leva-o para uma clínica psiquiátrica, onde lá o personagem é extremamente maltratado. Neste momento, ele tenta chamar os pássaros e vem apenas 2 de muitos que eram. E é aí que ele cai na realidade, percebendo que na verdade os pássaros não são reais e apenas imaginação.
No entanto, no mesmo instante, a mãe do personagem começa a ver esses pássaros, o que me leva a crer que esses pássaros são algum tipo de memória ou conforto que as pessoas fantasiam para se sentir melhor. O conto se relaciona com o filme Bird Box, por no filme as pessoas terem medos, depressões e os pássaros representarem conforto, coisas boas. E principalmente com a vida real do autor, Kenzaburo, pois o filho dele possui problemas psicológicos, se relacionando muito com o conto do próprio. Esse conto aprofunda-se nos conflitos psicológicos e sociais de grande tensão dramática de um jovem. Os assuntos debatidos mais evidentes na obra dialogam justamente com toda essa ambientação mais profunda e pesada, característica das principais obras do autor, trazendo um ar perturbador e profundo, através dos conflitos do personagem principal, que ao longo do conto passa por alucinações, loucuras, lapsos de neuroses e paranoias. Uma das únicas críticas à obra seria relacionada ao desfecho. A maneira como ele troca a condição dos personagens no fim pareceu confusa e sem sentido, deixando o leitor deslocado em meio àquela reviravolta. Outro incômodo seria a mistura da narrativa em terceira pessoa com o pensamento dos personagens em primeira pessoa. Não há sinalização para a entrada das reflexões dos personagens no meio da parte principal da narrativa. Ao todo, a construção da narrativa é muito bem feita. Todos os aspectos estão bem articulados e a maneira que o autor desenvolve toda a intriga entre os personagens é fantástica. Kenzaburo acerta ao trazer uma narrativa com estilo perturbador e sombrio para o envolvimento e reflexões do leitor. Esse texto não possui capítulos, pois se trata de um conto, e está presente dentro de um livro. O narrador é onisciente, pois a maior parte da trama é narrada na terceira pessoa, e sabe tudo sobre os personagens. O conto possui apenas 8 páginas. Esse texto é recomendado para as pessoas que apreciam ficção, mistérios e que gostam de literatura japonesa. Também aquelas que admiram detalhes, pois neste conto conseguimos compreender cada sensação, já que descreve bem as emoções vividas pelos personagens. Não é muito recomendado para as crianças, pois aparecem assuntos que não são facilmente compreendidos.